Bom dia. É, vou falar rapidamente, senão vou perder outro vídeo, né? Eu já gravei os dois vídeos ontem e anteontem e eles simplesmente desaparecem, né? Faz parte. A batalha espiritual está ficando mais intensa e a gente tem que ficar mais esperto. Até a passagem que o Senhor me deu hoje de manhã é o Getsemane. Jesus que sobe a montanha lá do Gólgota, do Cal, ali no Monte das Oliveiras, e para rezar, e pede a todos que vigiarem com ele. Vigiar e oração, vigiar e oração. Então isso quer dizer que as coisas estão ficando mais intensas e vai ser necessário essa vigília e oração. Veja como é que Jesus faz, ele leva os mais chegados, os mais próximos, os mais fortes, eles não aguentam a oração. Eles não aguentam o tempo, a opressão, né? Eles acabam dormindo. Jesus chama atenção, né? Quando tem a primeira e vai a segunda, ele chama atenção. Na terceira ele nem chama atenção. Ele vai sozinho. E a oração, veja como está escrito que Jesus rezou, né? Ele vai, se adianta um pouquinho à frente dos outros três, né? Pedro e os dois filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago e João. Ele chega um pouco mais à frente, se ajoelha e bota o rosto no chão. A oração mais, né, de humildade, mais profunda. É assim que ele estava rezando. Então, para a gente ter noção dos acontecimentos, daquilo que está acontecendo. Eu vi os vídeos, eu vou acompanhando o que as pessoas escrevem. Algumas pessoas eu respondo, outras são oração, outras reza, outras pessoas pedem algum tipo de direcionamento, o que é possível. Tem até gente falando que eu estou falando muito cifrado. Gente, se o que eu estou falando já não está deixando aparecer, imagina se eu abro realmente as informações. A coisa vai ficar bem mais complicada, né? Então, eu falo do jeito que dá para falar, do jeito que o Senhor me coloca, e usando às vezes alguns artifícios, para que a mensagem chegue, né? Assim como João escreveu o livro do Apocalipse, né? Dizem os historiadores. Então, eu quero comentar algumas coisas que eu acho interessantes. Primeiro, eu não vou falar sobre um determinado uma determinada vidente, voo vidente, alguma coisa do gênero. Não, meu discernimento não funciona assim. Ah, mas tal vidente falou. Ah, mas o tal vidente, eu não sei de onde, também falou que é assim. Me desculpa. O meu processo é diferente, eu já expliquei. Eu junto a profecia, as diversas profecias que eu considero verdade, que eu já tenho um teste meu feito, que eu já sei que aquilo é verdade, né? E eu vou juntando as informações, principalmente as informações que são comum, né? Se você não gosta disso, eu não posso fazer nada, né? O nosso evangelho, né, os 4 evangelhos foi feito assim, né? Então é o critério de maior discernimento. Eu não sou uma pessoa de um vidente só, esquece, eu não tenho esse tipo de comportamento, acho até errado. Você tem que entender, por exemplo, as profecias marianas, né, que começa lá em 1847, né? Então, ela vem aumentando, ela vem crescendo, vem cada vez instruindo mais.
Ah, mas eu só quero acreditar naquela. O problema é seu. Eu não faço isso. Se fizer isso, eu vou me sentir até meio pequeno, porque eu não vou pegar muita informação que Deus está falando. E se Deus está falando, eu acho que é importante. Eu não tenho menor pretensão de ser o oráculo da verdade, não. Eu estou aqui dividindo o que eu tô, a minha percepção, o que eu vou compreendendo, né? E todo um conhecimento que eu já tenho há 40 e não sei quanto tempo, já perdi a conta, e que eu vou passando isso para aqueles que o Senhor quer que chegue perto de mim, ou queira que eu escute o que eu estou falando, né? Posso ter coisas erradas? Pode, são percepções minhas, e que muitas delas o Senhor, com o tempo, ele vai aprimorando. Então é um trabalho constante, né? Eu geralmente vou falar só daquilo que eu já tenho certeza, eu já vi, né? Então tem muita coisa que a gente tem que aprender. Eu acho, né? Eu estou aqui para dar testemunho da verdade, testemunho daquilo que o Senhor está falando, coisas que o Senhor está mostrando, não só de revelação, mas também de milagres que Ele faz para isso gerar fé e esperança no povo de Deus, né? Sei que meu canal é pequeno, pô, eu até tenho a agradecer, né, a Deus e a todo mundo que acompanha aí, né? Chegou a 4.930 pessoas. Impressionante. Nunca pensei chegar nem mais de 300 pessoas, né? Esse número é fantástico, né? E as pessoas que ajudam, né? Da última vez que eu falei alguma coisa a respeito, tinha 16 pessoas que são mantenedoras do canal, né? E esse número pulou para 24, depois diminuiu para 22, mas tá ótimo, né? Quem puder ajudar é sempre bom, né? Ajuda as pequenas despesas que a gente tem, né? Então eu queria agradecer isso também, para mim é uma coisa fantástica, né? E o meu histórico de aprendizado é escutar. Eu não pretendo ser historiador. Tem muita gente que vai me perguntar assim, aonde foi que você tem essa informação? Eu não sei. Quer dizer, eu não guardo essa informação como um historiador, né? Como eu soube, por exemplo, eu sei que o Carinico, né, nasceu lá na década de 80, foi numa aparição mariana. Aquela Nossa Senhora falou com todas as letras isso. Eu gravei. Qual foi, aonde? Eu já não lembro mais. Porque o meu intuito nunca foi de ser um historiador. Para mim não é importante isso. Para mim é importante viver o chamado de Deus. E eu vou guardando todas as informações que são importantes, né? Essa para mim era uma importante, então eu guardei. Eu posso não ter guardado aonde, né? Quando eu vou conversar muito com o Marcelo, eu falo uma coisa, ele vai falar qual foi a aparição, quando é que aconteceu, por que aconteceu. Eu não guardo isso. Não era o meu intuito. Se você quiser gente assim, eu até indico, pô, tem um professor Tonon maravilhoso, né? Tem o professor Lucas Lancaster, também história da igreja, fantástico, quer aprender sobre isso? Poxa, vai lá. Não é o meu intuito, não é para isso que o Senhor me deu, ou mandou eu trabalhar, né? Meu trabalho é diferente, né? Mas eu indico, quem pode, por exemplo, o Padre Lu, Padre Paulo Ricardo, puxa, história da igreja, fantástico, doutrina fantástica, né? Então, eu vi um vídeo dele agora há pouco, né? Aquele negócio da missa nova, missa velha, missa de sempre.
Ele bota as considerações dele, eu recomendo vocês verem, e é o mesmo sentimento que eu tenho. Eu gostei muito de ver o vídeo dele, né? Porque as pessoas entram numa briga, é desse jeito, só funciona se for desse jeito. O Senhor sabe qual é o jeito. Eu não estou aqui para defender nenhum nem outro. Eu só posso falar, a missa velha, ela é muito mais rica e mais profunda, eu acho que atinge mais o coração de Deus. A missa nova é um compêndio de várias coisas, mas ela continua sendo aceita por Deus. Mas é mais fraca, tem alguns problemas, a oblação está errada, tem problemas, mas o Senhor ainda assim aceita ela. Né? Eu prefiro a missa em português, né, porque eu entendo. A latim ela é mais forte, mas eu não entendo latim. Então, entendeu? Os pontos de vista do padre Paulo Ricardo sobre isso, eu acho, 10, né? Recomendo, né? Então, essas coisas a gente vai aprendendo na observação, né? Para mim, tem gente que fala assim, e essa profecia, essa visão tal, eu posso não conhecer. Eu tenho um canal que eu sigo, um rapaz é muito bom, e ele bota, sei lá, tem 10, 20, não sei, uma quantidade enorme de gente com dom de visão, essa coisa toda, né? Eu escuta Deus, ele bota lá as profecias. Eu vou lendo. Eu sei que tem profecias verdadeiras ali no meio, e tem profecias mais ou menos verdadeiras, ou seja, com um teor humano forte, ou seja, tem uma inspiração divina, mas tem muito humano naquelas palavras. Tem profecias que são totalmente humanas. Não vi nenhuma demoníaca. Né? Como é que você sabe disso? É porque eu já escuto a Deus há 50 anos. Então, sabe, o Senhor fala, né, que a ovelha escuta a voz do mestre e sabe que é ele falando e corre para ele. Então é uma coisa que o Senhor me adestrou a fazer. Né? Alguém tem que acreditar em mim? Ninguém, graças a Deus. Né? Eu não sou guru, eu não sou sacerdote, eu sou apenas uma pedra que acostumou com o chamado do mestre. Né? O mestre fala lá alguma coisa, eu berquibé, e eu vou indo, né? É assim, meu caminhar é para andar junto com ele, né? E o resto a gente eu vou vivendo a vida conforme ele vai me orientando, ele vai me falando. Eu gosto de Deus, e ele me cativou, me convenceu meu coração, e começa a minha conversão, porque na hora que ele falou comigo, eu compreendi como ele me compreende, ele me entende, é a pessoa que me entende, me compreende por dentro, sabe quem eu sou, sabe sobre mim, sabe como me orientar, né? Que é uma coisa que eu nunca encontrei na vida, né? Apesar de encontrar muita gente muito boa, né? Mas é Deus. E aí minha história de amor tem a ver com isso, né? Eu escuto a Deus desde criança. E nunca falei com quase ninguém sobre isso. Por quê? Porque ninguém entende. Eu vou falar, ninguém entendia. Para que eu vou ficar falando? Né? Só juntava mais problema. Já tinha problema demais de saúde, de muita coisa complicada. Para que eu juntar mais um? Né? Então eu via coisas e escutava coisas. Eu não sabia quem falava comigo, vou ser bem claro. Só falava que era a voz. E depois ele se apresentou, eu entendi tudo. Mas tive muitos anos só. E eu não entendia, eu achava que os outros também tinham essas coisas, descobri que não, foi um choque. Foi um choque. Como não? Foi tão fácil, por que vocês não escutam?
Mas aí eu fiquei mais quieto ainda quando descobri que os outros não escutam, né? Os outros não veem aquelas coisas. Então, aí eu fico quieto. Não tem que passar para ninguém. E para mim, a minha relação com Deus é como uma amizade. Para mim, para mim. Deus, Jesus, né? Deus Pai é meu Pai. É meu Pai. Eu chamo de Pai. E Ele nunca me pediu para ser diferente disso. Né? Às vezes Ele me põe um pouco, né? Ó, você está abusado. Eu já tomei, né? Puxão de orelha já. Mas Jesus, eu sempre falo com meu irmão mais velho. É assim que Ele me ensinou a ser. É meu Senhor, é Salvador, não tenho dúvida nenhuma disso, mas irmão mais velho. E você, com o tempo, você vai aprendendo a distinguir essas coisas. Né? Quando vem alguém fala uma profecia, ou tem um vidente falando, eu sei na mesma hora que é verdade ou mentira. Por quê? Bate aqui no fundo. Né? Quando alguém fala, quando eu sei que não é verdade, fala assim, não. Não. Eu nem questiono mais, eu já sei que é não. Né? Tem gente que vai falar sobre a luz de Bonilla, isso, aquilo. Quando ela teve ao vivo e soltou uma visão, eu vou dizer que aquilo é totalmente verídico. E foi ela começar a falar, eu comecei a chorar. Tom das lágrimas, no mesmo instante. Então, na mesma hora eu sabia que era verdade. Aí eu parei mais atenção para escutar. Né? Tem coisas que você aprende, né, a andar com Deus e agir com Deus. Né? Quando você anda com o Espírito Santo, andar no Espírito, que nem São Paulo fala, é normal a intervenção divina. Né? Outro dia tinha um rapaz até falando que Deus podia tirar o dom que te deu. Não. Ah, mas o padre X falou isso. Boa vontade do padre, mas ele não sabe ainda. Ele vai aprender. Não estou julgando o padre, é quem não sabe ainda. Deus já me explicou isso várias vezes. Quando Deus te dá um dom, Ele nunca mais tira. A não ser que você faça uma coisa grave. Mas para isso você tem que perder o Espírito Santo. Né? Porque o dom não é seu. O dom é do Espírito Santo. Nos é dado a capacidade de agir no Espírito e usar aquele poder de Deus. Por isso que o dom nunca é retirado, porque o Espírito Santo está dentro do meu coração. Ele habita em mim, no mais profundo do meu ser. Né? Pode ser, por exemplo, Deus me deu um dom de cura espiritual, físico, sobrenatural, que seja. Ele continua comigo até a minha morte. Né? Mas nos últimos 6 meses, 1 ano, eu não utilizei este dom. Eu perdi o dom? Não. Só não teve a necessidade no meu caminho, porque eu encontrei pessoas de usar aquele dom. Mas se for necessário, na mesma hora, imporei a mão e o milagre acontecerá. Não altera, né? Por quê? Porque Deus não muda. Ele não tira o espírito de você. Se ele tirasse o Espírito Santo de você, aí você perderia o dom. Mas Deus usa os dons segundo uma necessidade que você tenha ou que o povo tenha. Né? Por exemplo, o Padre Jonas. O Padre Jonas tinha um dom fantástico, eu sempre fiquei admirado. Ele fala na tua cara o que você errou, o que você tinha que mudar e o que Deus queria de você. E no final você fala assim, é verdade. A coisa mais difícil que eu acho no ser humano é ele aceitar a verdade, mudar de vida. E o dom que Deus dava mais forte, acho que no Padre Jonas, era esse. Tem dons que eu vou aprendendo no caminho, né? A gente vai aprendendo e nem sabia que era dom. Né? Muitas vezes eu vou, se eu tocar num objeto que é bento,
Por alguma razão, a minha mão, ela formiga. É como se passasse uma corrente elétrica. Então eu sei que aquilo é abençoado. E aquilo ali tem uma coisa importante, né? Quando Deus quer que eu leia um determinado livro, eu vou numa livraria, vocês vão achar maluco, né? Mas eu vou numa livraria, eu vou passar na mão. Aonde minha mão formigar, eu sei que o Senhor quer que eu leia aquele livro, né? E acontece direto isso. E aprendi que isso é um dom que eu não sabia. E é um dom complicadíssimo. Né? Não é da mesma forma que nesse dom, se tem um objeto que é maldito, né, porque serve ao inimigo, se eu chegar perto ou tocar nele, me dá uma ardência violenta na mão e no braço. Sei que pertence ao inimigo. Ou seja, aquilo ali é combate. Se eu tocar numa pessoa, quando eu estou, principalmente em oração, às vezes até não, mas se eu tocar numa pessoa que tem uma, uma relação com o inimigo, ou está sob algum problema espiritual grave, se eu tocar nela, minha mão, a mesma coisa. Na mesma hora, a mão e o braço que eu estiver tocando, ele entra em ardência. E eu já sei na mesma hora o que significa. Né? Esse é um dom, eu não sabia, eu simplesmente achava que para mim era o jeito assim, de Deus falar, ó, cuidado com isso. Opa, abre o olho aí que tem problema. Ou se não, faça aquilo. E eu descobri com o professor Tonon, outro dia dando uma palestra, que isso era um nome, mas eu não sei o nome. Né? É uma graça. Não merecer, não. Só se deixa levar por Deus. Só se deixa levar por Deus. O resto Deus faz. E assim é a vida que a gente vai fazer. Né? Aí tem gente que vai perguntar assim, esse eu deixo para outro vídeo. Esse eu deixo para outro vídeo. Já tem muito tempo, 20 minutos, meu Deus do céu, desculpa aí. Paz e bem.